Muito bom dia, aqui estamos nós para mais um episódio aqui das Horas Douradas. São 6 da manhã, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui à Escola da Consciência, aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, uma vez que este material, este conteúdo vai estar disponibilizado nas várias plataformas, seja no Facebook, Instagram, aqui no Instagram, no YouTube. Por isso podes estar em contacto connosco aqui neste conteúdo, né, neste material sobre espiritualidade, ciência iniciática, filosofia, esoterismo, de diferentes formas. Seja na participação ao vivo, né, aqui nas Horas Douradas, nas Auroras, ou então assistir ao conteúdo depois, com o teu tempo, com a tua disponibilidade, o tempo que tu assim o preferires. Hoje é dia 15 de junho, o tempo voa, estamos quase, estamos às portas mesmo do nosso grande dia, que é o solstício de verão, para quem está no hemisfério norte, para quem está no hemisfério sul é o solstício de inverno. É um evento extremamente importante ao nível macro, como é óbvio, né? A nível cósmico, a nível do nosso sistema solar e da vivência da nossa constelação, da nossa galáxia também. E por isso, nós aqui no nosso micro, não é? Devemos então seguir de forma iniciática, de forma interior, mística também, essa via e esse fenómeno que acontece sempre a um nível macro, a um nível mais cosmológico. É extremamente importante e é importante porquê? Porque se nós não tivermos o nosso relógio biológico, o nosso relógio interno afinado com o relógio astronómico, com o relógio cósmico, não é? Com o relógio celeste divino, pois então andamos aqui totalmente à deriva. Andamos aqui como um náufrago no meio do mar, não é? No meio do oceano, às intempéries, e facilmente nos podemos perder numa consciência excessivamente materialista, nos quais os nossos ideais, os nossos valores facilmente perdem as estribeiras e deixamos-nos levar pela correnteza. E dependendo do nosso país, da nossa cultura, da nossa história, não é? Da educação pela qual nós passamos, não é? Da construção da nossa persona, então facilmente nós caímos numa vivência excessivamente, já para não dizer meramente, materialista, sem dar um mínimo de valor, um mínimo de conotação àquilo que é uma experiência também mais espiritualizada. Quando digo espiritualizada, não estou a dizer a querer ver unicórnios no ar, nem a querer ver seres extraterrestres, nem espíritos, nem isto, nem aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com a nossa conexão interior, não é? Com este estado de coerência com o tudo, não é? Entre nós e o tudo. Entre o macro e o micro. E esse estado de coerência, não é? Como hoje em dia na física quântica assim o denomina, esse estado de coerência, eu gosto mais de lhe chamar de sintonia ou de conexão, mas independentemente de gostos pessoais, é assim que falam e é assim que eu vou também utilizar. Esse estado de coerência é fundamental para o ser humano, para que consiga não apenas construir um estilo de vida o mais saudável possível para si, não é? Para os seus, não é? O seu desenho de vida, mas para que a cada momento consiga fazer o melhor juízo de cada contexto para então tomar as melhores escolhas possíveis. E isso só é possível num estado de coerência entre a sua vibração e a vibração da matriz, a vibração cósmica, digamos assim. E tem que haver este encontro. Este encontro é feito num nível de coerência. Ok? Mas vamos nos deixar agora aqui de estas pequenas definições. Acho sempre extremamente importante ir desmontando, trazendo sempre também a referência àquilo que são os conceitos que são trazidos hoje em dia pela atualidade, principalmente a um nível científico, e não podemos esquecer, não é, que ciência, fé, religião, filosofia, está tudo imbuído e fazem todas partes do mesmo contexto. Ora, cada um
faz é com que olhem o mesmo aspecto sobre diferentes vias, diferentes perspectivas, mas todas elas complementares entre si, todas elas a falar exatamente da mesma situação que convém a nós, enquanto seres humanos conscientes, pensantes, viventes, saber peneirar aquilo que é umas situações das outras, e então, a partir daí, conseguirmos construir o melhor para nós. Estava eu a dizer, então, que hoje é dia 15 de junho, é domingo, estamos na aurora, o sol já nasceu, embora aqui na região onde nós nos encontremos atualmente ainda não tenha nascido na linha do horizonte, porque estamos numa situação de uma região montanhosa, será um pouco mais daqui a pouco, daqui a uma meia horinha mais ou menos, mas ainda assim, se na tua região, seja lá onde for que tu estiveres, a ver este momento e aonde estiveres agora, se já tiver nascido, umas boas horas douradas para ti. Espero que este seja um episódio na qual nós vamos falar sobre alguns componentes daquilo que é a luz solar, não é? Que é o grande tópico aqui do nosso programa das Horas Douradas. As Horas Douradas é uma referência precisamente à luz, não é? À luz que vem do Sol, ok? E na forma como ela em nós se transforma em vida, ok? E por isso é extremamente importante estar aqui a falar um bocadinho sobre esta realidade da luz. Mas antes disso, queria fazer então aqui só a referência de que nós estamos então a dia 15, não é? Dia 15 de junho, o solstício está aí mesmo à portinha, dia 21, ou seja, hoje que é domingo, dia 15, o solstício, seja de verão ou de inverno, será dia 21, que é no próximo sábado. Faltam estes últimos 6 dias, 7 incluindo o dia de hoje, para que nós possamos então treinar, aprimorar, refinar, trabalhar as nossas virtudes internas propostas no início lá atrás, no dia 1 de maio, não é? Porque tudo isto tem a ver com uma grande arquitetura divina, astronómica, mas também, tal como te disse há pouco, a nível individual, não é? No nosso interior, no qual cada estação, não é? E as 8 etapas que prefazem a vida iniciática, que nós temos então em cada estação, não é? Temos o início, temos o auge, e isto é um período de 40 dias, sempre a nível astronómico, e também as diferentes religiões assim preconizam, mas contam de diferentes formas, e está tudo bem. Para o iniciado interessa sim é saber peneirar todas estas informações, perceber aonde está o contexto geral e a partir daí, não é, poder construir a sua vida. Eu estou aqui como um representante de estar intermediário, de estar a dizer, olha, a nível iniciático é assim que está construído esta arquitetura, ou este design cósmico, é assim que está definido, não por mim, não por ti, não por nós, humanidade, mas por uma instância muito maior que é o nosso Criador. E por isso cabe-nos a nós saber seguir este livro de instruções para que consigamos viver da melhor maneira possível. Mas então estava eu a dizer que temos numa primeira fase em cada estação, que é sempre igual, independentemente das eras que nós estivemos a falar, sejam eras das formas, que são as eras zodiacais, seja as eras da consciência, que são as yugas numa vertente mais hindu, não é? De Jyotish, independentemente do sistema que estivermos a ver, é sempre nos mesmos momentos, porque isto são etapas fixas, astronómicas, e por isso são extremamente importantes também para o desenho da nossa vida, na qual nós podemos fazer da nossa vida por inteiro, ou então podemos fazê-lo exatamente da mesma maneira como uma revolução solar, ou seja, durante um ano nós temos na mesma estas várias etapas. E então em cada estação nós temos duas partes essenciais, no qual nós temos 3 elementos fundamentais. No início da estação, o auge da estação, não é? E que isto prefaz um espaço de 40 dias, isto é a quaresma, ou a quarentena, é um momento
de purificação, de transformação, de renovação, no qual nós, iniciaticamente, nos propomos a desenvolver algo dentro de nós, desenvolver no sentido de que depois vá se transformar, e para haver transformação é preciso primeiro que morra, para depois então poder renascer algo completamente novo. Sem esta ideia de morte, não há como algo reaparecer ou aparecer de novo ou com uma cara lavada. Não há como. Querer pura e simplesmente colocar uma coisa nova sobre um recipiente que já está cheio, pura e simplesmente vai transbordar. Não vai caber, não vai entrar. Então, primeiro é preciso esvaziar o necessário, porque ninguém esvazia completamente o seu recipiente assim, de uma hora para a outra e de uma só vez. É óbvio que não. Porque nós não teríamos estrutura magnética, psicológica e espiritual para fazê-lo. Então é preciso que haja diferentes etapas, diversas etapas também, para que este recipiente possa ser esvaziado sucessivamente e depois então, a cada momento, ser introduzido diferentes elementos com estes códigos originais. Okay? Porque é que depois, com estes códigos originais, que vão sendo introduzidos, fruto deste trabalho de morte e depois de ressurreição, não é? De voltar à vida, que depois, ciclicamente, vai se cimentando em nós e vai criando camadas dentro da nossa estrutura magnética, dentro da nossa estrutura psicológica, dentro do nosso inconsciente e do nosso subconsciente, claro, e, sobretudo, a nível espiritual, para que depois, então, não é, nós possamos ter um grande momento de transformação para a grande vivificação. Mas isso é todo um grande projeto, que importa-me sim agora é falar destes pequenos componentes, para que este passo a passo possa ser mais execuível, possa ser mais entendível, mais compreensível, e a partir daí possas aderir, não é, dentro das tuas possibilidades, dentro do teu contexto, àquilo que é esta demanda da via iniciática, que é fundamental. E uma vez que se fores médium ou médium, seja homem ou mulher, não importa, sejas novo, adulto ou sénior, não importa. Se for sensível, empata, psíquico, sensitivo, algum tipo de mediunidade que já esteja aflorado, seja bem, seja mal, não importa, tu com certeza vais perceber o quão fundamental é estas minhas palavras. Porque elas são fruto também da minha própria experiência, que neste campo sempre, até hoje, sempre me tem trazido inúmeros desafios. Uns mais fortes do que outros, uns nitidamente mais desafiantes, mais difíceis do que outros, mas ainda assim, todos eles fazem este caminho da pessoa que se vai desenvolvendo. Porque não há como tu te desenvolveres e não te tornares uma pessoa mais sensível. Não há como tu avançares no teu caminho da evolução da consciência e não começares a ter os teus traços de mediunidade aflorados. Não há como. Seja através da empatia, seja através da sensibilidade dos ambientes, das pessoas, a nível cognitivo, a nível do pensamento, a nível de perceber, não é, vários inputs, seja de clarividência, audiência, seja através da leitura dos pensamentos das pessoas que estão no teu entorno, ou então não é das pessoas, é dos lugares, seja de ver claramente de vultos ou espíritos desencarnados, não importa. Telepatia, enfim, seja qual for depois a vertente na qual a tua sensibilidade se queira desenvolver, ainda assim, não há como, e isto é 100% de certeza, não há como tu te desenvolveres ao nível da tua consciência, ao nível da tua espiritualidade e não desenvolveres algum tipo de sensibilidade. É impossível. Se estás há anos, seja na leitura bibliográfica, seja na pesquisa teórica e erudita de conteúdos espirituais, filosóficos, ótimo. Mas
Seja em que via for, seja no budismo, no cristianismo, na Umbanda, no espiritismo, tanto faz. Se ao fim de uns anos, ao fim de um tempo, seja ele grande ou pequeno, tu me dizes, olha, Micael, mas eu tanto treino, já me desenvolvo há variedíssimos anos, já tenho uma larga caminhada, mas não sinto nada disso. Não sinto as pessoas, não me deixo afetar, sou imune, fico à parte disso. Podes ter certeza. Então é porque estás a fazer um mau caminho. Estás a fazer um péssimo, péssimo caminho. É porque não estás a fazer rigorosamente nada. E não me leves a mal, eu não estou a dizer rigorosamente nada no sentido de que os teus esforços ao longo de todo este tempo não tenham servido para nada. Não é isso. É, têm ficado apenas na tua mente. E isso é apenas uma pequeníssima instância daquilo que nós somos de verdade, daquilo que tu és de verdade. Porque aquilo que nós verdadeiramente somos é um grande reservatório que vai sendo constituído, ou é constituído, por diferentes elementos. Desenvolver apenas a mente é apenas uma partezinha, ok? E dentro da mente temos variedíssimas, que nós daqui a pouco já vamos falar um pouco mais, mas o importante é, se já tens vindo a trabalhar e não desenvolves algum tipo de sensibilidade, assim de forma palpável, para ti, pois então, reformula isso. Observe exatamente para aquilo que tu estás a fazer, o caminho que tu queres trilhar, seja ele qual for, e percebe de uma vez por todas que esse não é o caminho, esses não são os frutos que se deseja para a evolução da consciência. Porque repara, tal como Jesus Cristo nos deixou, e muito bem, a árvore não se conhece pela sua imagem. A árvore conhece-se pelos seus frutos. Ou seja, a via religiosa, e não estou a dizer que existam vias religiosas umas melhores que as outras, não, tudo tem a ver com a conexão, com a sintonia, como há pouco estava a falar, com a coerência que o ser individual, né, com o nosso coração, o nosso espírito, tem com determinada ferramenta, com determinada via religiosa, filosófica, científica, seja ela qual for, que leva à transformação da consciência. É esta coerência que vai dar frutos. Agora, estes frutos, se forem positivos, que levem ao desenvolvimento da consciência, pois então, nitidamente, ela vai levar ao desenvolvimento também da sensibilidade. Porque esta sensibilidade é o afloramento da consciência. São duas palavras para a mesma realidade. É eu perceber que a realidade é feita para além destas três ou quatro dimensões. Comprimento, largura, né, profundidade, tempo, já estou a falar em quatro dimensões, e existem muitas mais. E é a nossa sensibilidade, é a nossa consciência que consegue se aperceber dessas outras dimensões. Ok? E ao desenvolver-te dentro de uma via, seja ela qual for, obrigatoriamente tu tens que desenvolver a tua consciência e terá que dar frutos. Se não dá, se permaneces igual ao fim de vários anos, pois então te digo, a tua sintonia com a via que tu escolheste não é a melhor. Porquê? Porque os frutos que dão são secos. Não prestam para nada. Por isso, observa bem o ponto onde tu estás, como tu queres fazer, aquilo que tens feito, porque se te tens desenvolvido, ótimo, continua e está tudo bem. Porque no fundo caminhamos todos ao mesmo. Mas se não está, pois então para de uma vez por todas e começa a olhar no entorno, não é? A perceber aonde agora podes buscar respostas para finalmente começares a dar o primeiro passo. Isso é extremamente importante, ok? Mas então estava eu a querer dizer, só puxando agora um bocadinho o assunto lá atrás, estava eu a dizer que em cada estação nós temos 2 períodos, formados por 3 elementos fundamentais. Temos o início da estação,
o momento do auge, e isto por faz 40 dias, que é um momento de regeneração, de transformação, não é um momento de morte, que é esta quarentena, e o 40 sempre está associado a este momento de deserto, de busca interior, e isto não sou eu que estou a dizer, é assim em todas as vias. Por isso, basta ir pesquisar um bocadinho. Eu só estou aqui a trazer de uma forma muito simplificada aquilo que é esta grande arquitetura cósmica, para que depois, então, uma vez que estas sementes tiverem sido germinadas, brotadas durante este período de regeneração, de transformação, desta quarentena, então poder trabalhar ativamente durante os 50 dias seguintes, não é? 50 mais 40 fazem 90 dias, que é o período de uma estação, e ao longo destes 50 dias é um tempo de trabalhar as virtudes. Trabalhar as virtudes, quais virtudes? Aquelas que foram trazidas ao de cima, que foram brotadas, não é? Que foram transformadas durante o período da quarentena. Isto é fundamental. Porquê? Porque nós não, é como as sementes, né? Na agricultura, nós não podemos estar a semear um campo, estar a trabalhar como agricultor, a arar a terra, a trabalhar a terra, a alimentar as sementes, deitá-las e depois simplesmente ver as sementes, a erva a crescer e depois, pura e simplesmente, não tratar mais da terra e deixar aquilo ali ao Deus dará. Não pode ser. O agricultor tem que continuar a sua demanda, tem que continuar a debruçar-se sobre a terra. É exatamente o mesmo que nós fazemos na nossa vida iniciática. Buscamos algo em nós que precisa de morrer? Algum aspecto, algum ideal, alguma crença? Algum hábito nocivo, seja ele qual que for, seja em que domínio for, seja físico, magnético, psicológico, e nisto estou a falar de emoções, de crenças, não importa. Há algo que precisa de morrer, o iniciado sabe, precisa. Precisa dessa humildade, dessa confrontação de dizer assim, olha, este meu aspecto, este meu vício, este é o meu hábito, tem que desaparecer. Eu, esta quarentena, vou-me sintonizar, vou pedir, vou ofertar ao céu, ao cosmos, ao sol, ao divino, vou-me sacrificar em prol deste hábito ou deste elemento que eu quero que morra. Eu sei que precisa de morrer para brotar algo novo. Então é esta semente que eu escolho. Ok? Seja uma escolha consciente ou então uma escolha inconsciente na qual a vida traz e claramente propõe. Porque há sempre coisas que acontecem na nossa vida. Não é? Seja com as pessoas com quem nós lidamos, seja no trabalho, seja com relacionamentos, amizades, não importa. Há sempre coisas a acontecer. Por isso, se não for uma escolha tua de forma consciente, a vida traz para ti. Mas tudo já está em ti. Não há algo novo, ela já está. Ok? Esse período de 40 dias é precisamente para haver esse período de transformação, de estar ali a trabalhar dentro do teu caldeirão interior, não? Dentro do teu grande atanor, o teu coração, para aquilo poder partir a casca daquele elemento e depois então finalmente poder brotar algo novo. Não é? Toda a semente precisa de morrer. Já Jesus Cristo nos dizia isso. Toda a semente precisa de morrer e é mesmo isso. Precisamos de morrer para renascer nesse mesmo elemento, mas numa oitava superior. Olá, muito bom dia, boas horas douradas. E por isso, nós depois, nos restantes 50 dias, na segunda fase de cada uma das estações, nós temos a oportunidade de fazer esse trabalho consciente, ou o mais consciente possível da nossa parte, para podermos trabalhar precisamente sobre aquela semente, ou aquelas sementes que no período da quarentena estivemos a fazer esse trabalho interno de fazer brotar, de fazer nascer. Ok? Então, nós temos este desenho cósmico e nós estamos mesmo à beirinha deste último elemento, não é? Que é quando termina a estação para dar início a uma nova estação. Estamos a chegar à estação, para quem está no hemisfério norte, à estação do verão, não é? Quem está no hemisfério sul, estamos a chegar ao inverno. Quem está na estação
Na estação não. Quem está no hemisfério norte está a chegar ao dia mais comprido do ano, no sentido não de tempo, mas de espaço diurno, ou seja, da presença da luz solar de forma direta do nosso Sol, não é? E é este grande momento da nossa vitória da luz, não é? Que o nosso espaço da consciência sobre as sombras é superior, de forma simbólica, e isso também significa muito para a nossa vida interior, no qual nós podemos ter este aporte de percebermos claramente que precisamos desse extra, dessa luz interior para fazer face um, aos momentos mais trevosos, aos momentos mais sombrios da nossa consciência. Não podemos esquecer que, se estás no hemisfério norte, então estamos a chegar a um momento auge do espaço diurno do ano, porque depois começa o espaço noturno, ou seja, os dias vão começando a encurtar novamente até chegar ao seu auge lá no inverno, do outro lado da, do, do ano, não é? No outro semestre, que será o outro oposto, que é o inverno. Ora, de forma inversa, não é? Quem está no hemisfério sul é exatamente o oposto. Estamos num movimento de máxima sombra, de máxima aspectos sombrios dentro de nós, nos quais nós precisamos estar salvaguardados e de perceber claramente que até nas sombras existe a luz, não é? Existe sempre as sementes de luz e na qual nós precisamos mesmo de ter força, de ter garra, de ter fé para nos agarrarmos a essas a pequena luz, para que nós possamos então vivenciar essa travessia sobre a noite, essa travessia sobre os nossos próprios infernos interiores, não é? E isso então poder passar sobre esse momento de maior sombra, não é? Que é o maior dia de noite do ano, não é? Isso para quem está no hemisfério sul. E é isso, ok? Por isso, em cada estação, nós temos duas partes completamente diferentes, complementares entre si, e por isso, depois, na estação seguinte, aquilo que é o término da anterior, por exemplo, agora o solstício de verão, dará início a uma nova quarentena, a um novo momento de fazer brotar algo dentro de nós, que primeiro necessita de ser trabalhado e por isso necessita de morrer em nós, para depois então poder vir novamente um novo espaço de 50 dias e então poder trabalhar novamente sobre esses novos aspectos que entretanto brotaram à nossa consciência. E esta é a labuta, digamos assim, é o trabalho do iniciado. O iniciado não é aquele que gosta só pura e simplesmente de meter aqui um pano na cabeça e aparecer aqui nas redes sociais, tipo a minha imagem agora. Não, não é para aparecer nas fotografias, porque isso vale zero, isso não presta para rigorosamente nada. Serve apenas como um meio de aparecer, de comunicação, para partilhar com irmãos de caminhada aquilo que tem que ser partilhado e vivenciado. Porque, de resto, o iniciado, o que lhe importa é pura e simplesmente esta vivência interior de se transformar, de queimar verdadeiramente por dentro tudo aquilo que não está bem, tudo aquilo que serve a um propósito negativo, e todos nós temos isso, para então brotar ou para fazer nascer em si essa força de vida, não é? Como um sol, e tornar-se num verdadeiro sol. O sol está continuamente a doar a sua luz, o seu poder magnético. Nós já vamos falar um bocadinho sobre isso. Nós, em seres individuais, no nosso microcosmos, temos esse grande modelo, né, macro, de como ser verdadeiramente, a cada momento. Agora, nós não conseguimos, não é porque eu chego aqui e digo, olha, agora quero ser como o Sol, que instantaneamente já estou a ser como o Sol. Não. Claro que não. E eu preciso de ter essa coerência, essa humildade e essa frontalidade para connosco próprios, não é? Para comigo mesmo, de essa consciência de perceber, não é porque eu quero só que vai acontecer, não. Eu tenho toda uma jornada. E tenho que morrer muitas vezes, porque há muitas partes de mim que precisam de morrer. Precisam de serem, a casca destas sementes precisa de rachar ao meio, precisa de partir completamente para poder
nascer algo novo. Porque há muitas coisas que eu trouxe de experiências passadas, ou seja, de vidas anteriores, que estavam todas muito confusas na consciência. E elas vieram por arrasto para esta experiência desta vida no nosso inconsciente. E elas estão cá. Agora, elas precisam de ser trabalhadas. E por isso eu tenho aqui montes de material que necessita de morrer. E eu preciso desta frontalidade e esta vontade de perceber que é mesmo assim. Porque que ninguém vem aqui dar a área de santo e a coisa já está feita. Mentira. O trabalho nunca termina. Isso são algumas pessoas, algumas vias que gostam de este determinismo, esta fatalidade, não é? De que a coisa depois tem um fim. Não tem um fim, amigo. Convence-te de uma coisa, não tem um fim. E por isso mais vale ficar já à vontade com esta ideia de que a ideia é mesmo trabalhar, e por isso vamos lá arregaçar as mangas e trabalhar sobre nós mesmos, dentro, mas também fora, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, para que então as coisas possam acontecer. Mas nós precisamos de queimar por dentro, verdadeiramente, precisamos de morrer por dentro, para depois então nascer algo novo. Mas o que morre são esses maus hábitos lá de trás do passado. São essas más memórias lá de trás do passado. São esses maus vícios lá de trás do passado. Que nós nem sempre temos essa noção, porque umas das vezes no nosso programa da presente vida tem a evocação, tem momentos fortíssimos da nossa experiência de evocação dessas memórias. Ótimo, isso é uma ajuda e muitas vezes constituem-se traumas. Isso é excelente porque... Excelente entre aspas, não é? Mas é excelente porque nos reaviva a memória. Mas se esse, e aí é mais fácil de, olha, eu sei que tenho este problema, aquele. E por isso eu tenho que incidir sobre aquilo. Mas quando a vida não é assim tão boazinha, entre aspas, e não traz estes momentos mais culminantes, mais fortes, de querer mostrar à consciência, olha isto que tens que resolver, olha aquilo que tens que resolver, olha aquele outro que tens que resolver, e é uma coisa mais suave, pois então temos que saber nós que nós não somos anjinhos. Nós não somos os santinhos do Paulo que simplesmente a vida é mais morninha e a coisa, oh, eu já estou mais levezinho. Mentira. É mesmo é que olhar para dentro de ti, fazer o teu trabalho de casa e pesquisar aí nesses teus arquivos o que não está bem. E tu vais perceber que se a tua vontade for mesmo verdadeira, rapidamente a vida vai-te trazer montes de sinais de todos estes aspectos que precisam de ser transformados. Montes. Seja contigo próprio, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, em todo lado. Todo lado. Porque nós, todos nós, temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Por isso, se és dentro desta forma de pensar, tal como nós aqui na Escola da Consciência, das pessoas que já nos seguem, pois então sabes perfeitamente que tem mesmo é que arregaçar as mangas, deixar dos chorinhos, deixar-se da vitimização e partir para o trabalho. Isso é regra fundamental. Okay? Porque nós não vimos aqui para aparecer bonitos aqui nas redes sociais. Isso não presta para rigorosamente nada. É pura e simplesmente, seja na nossa individualidade, seja no seio da nossa família, seja no seio aonde for que a vida nos colocar, é fazer a nossa caminhada de transformação. Ok? Para que nós possamos melhorar, fazer crescer em nós diferentes sementes em diversas áreas da nossa vida, em todas elas que precisem de renovação, para podermos finalmente participar desta vida celeste, desta vida cósmica. E aí podermos também comungar dessa luz original. Ok? E aí nós desenhamos uma vida completamente diferente para nós. Tá? Isso é fundamental. Fundamental. Por isso, estamos mesmo às portas deste grande evento, que é aqui
do hemisfério norte, que é do solstício de verão, e espero que possas aproveitar esta última semana da melhor forma possível para ver em ti aquilo que precisa de ser trabalhado, seja de aspectos psicológicos, emocionais, seja de alguns hábitos nocivos, seja com o abuso no tabaco, o abuso na alimentação, o abuso, sei lá, a fazer algum tipo de hábito que tu sabes que é nocivo para ti. Que tu sabes. Se estiveres nesse encontro contigo próprio, tu sabes. A menos que estejas com uma consciência que está profundamente a dormir, anestesiada, então aí, facilmente, nesse encontro de ti para ti, tu vais encontrar aquilo que precisa mesmo de ser trabalhado. Tenho certeza absoluta disso. Quero aproveitar aqui para fazer devida chamada aqui para a nossa Incense Box, né? Que é a nossa caixinha de incensos, uma vez que o incenso é a oração dos santos, peço desculpa, e a nossa Incense Box é fruto aqui de um conjunto de vários elementos, né? Entre resinas e madeiras sagradas, para que possamos, no nosso dia-a-dia, fazer as nossas meditações, as nossas orações, ou então, pura e simplesmente, se não quisermos reservar estes elementos das resinas e das madeiras para estes momentos de contemplação e de entrega, não há problema nenhum. Por exemplo, em momentos de trabalho, por exemplo, se tu trabalhares em casa, ou se puderes levar para o teu trabalho, em algum escritório ou algo semelhante, pois então utiliza e vais ver como o ambiente do teu trabalho se modifica e muito. Nós aqui dentro da Incense Box temos várias caixinhas destas, cada uma são 3, contém incenso em grão, líbano, mirra, tem também cones de sândalo e tem madeira sagrada que é do pau santo para que possa ser queimada e então trazer um ar renovado, purificado. Olha, tal como estava a falar acerca da nossa alma, que precisa ser renovada e purificada, para que possas então também transformar o ambiente aonde tu estás, para que possa ser mais positivo e leve para ti. Tem também no seu interior alguns discos de carvão litúrgico, discos verificados e certificados por nós de que de facto funcionam, porque há muito tipo no mercado que a maioria não funciona, ou porque se consomem excessivamente rápido, ou porque se partem em 1000 bocadinhos assim que se acende. Enfim, há um conjunto enorme de variações que acontecem e que não são positivos. Estes são certificados por nós, são validados por nós, de que funcionam, ficam ali a arder e a consumir-se durante um bom tempo, o que permite depois então ir colocando grãozinho a grãozinho, não é, das resinas sagradas, seja do líbano, de mirra ou de outros que tu tenhas em tua casa, para que possas usufruir claramente desse ambiente e desse ar que liberta, e esse aroma que liberta da queima destas resinas. Por isso, se quiseres a tua Incense Box, entra em contato connosco, vai até ao site, manda a mensagem no WhatsApp ou aqui nas redes. O valor é de 15 euros e já faz o valor também dos portos para encomendas aqui no continente. Se for para o estrangeiro, então aí já teremos que falar pessoalmente e depois então combinarmos um outro valor, não é? Por causa dos portos que são muito superiores. Ainda assim, o valor genérico aqui para o continente são 15 euros, já com portos incluídos, e podes ter facilmente acesso a esta caixinha de Incense Box. Ora bem, só tomar aqui uma pausazinha para tomar o meu café. Nós estamos aqui hoje numa situação da abóbada celeste muito interessante, em que temos o Sol, e isto de forma sideral, ok? Se formos ver de forma tropical, não é? Aquilo, os programas normais, os horóscopos, aquilo que aparece na astrologia dita normal aqui do Ocidente, não vais encontrar esta informação, nitidamente porque é tropical,
ok? Mas eu, enquanto estudioso e fervoroso daquilo que é a observação direta e um método mais ancestral que pode haver, que é a observação direta daquilo que é o céu e a abóbora celeste, propriamente dita, e a partir daí, então, extrair as devidas ilações. Então, eu uso o sistema sideral, não é? A imagem, por exemplo, das Giótis, a imagem dos hindus. E por isso nós temos o Sol em Touro, que está mesmo na fase final da constelação do Touro, uma vez que a constelação do Touro é a nossa casa, digamos assim, da nossa humanidade, ok? Uma vez que a constelação das Pleias faz parte, não é, da grande constelação do Touro, é uma das maiores constelações do nossa eclíptica, do Sol, né, do zodíaco. Então nós temos em Touro, o que significa que está no elemento terra, ou seja, estamos todos, enquanto humanidade, a passar por um momento em que muitos dos aspectos que estão mais evidenciados é precisamente trabalhar sobre este elemento terra, ok? E agora, especificamente, no dia de hoje, temos a Lua a entrar em Capricórnio. Capricórnio é o último signo, né, do elemento terra também. Então nós temos aqui estes dois grandes luminares, Sol e Lua, não é, como representação do nosso espírito e da nossa alma, ou do nosso espírito e da nossa mente. Temos aquilo que são dois elementos no mesmo elemento que a terra. Okay? Então nós temos o grande potencial de trabalhar a terra e ao mesmo tempo podemos cair na tentação ou no mau uso deste elemento terra. Um que inicia, o touro é aquele que inicia o elemento, Capricórnio é aquele que termina. Okay? Um tem uma vertente mais venusiana, mais leve, mais apaixonada, mais afetuosa, que é nitidamente taurino. O outro tem uma conotação mais saturnina, mais fechada, mais lenta, ok? Mais pesada. E isto faz com que possa haver aqui um desfazamento entre diferentes formas de leitura da realidade. Ainda assim, seja num plano individual, num plano coletivo da humanidade, seja ele qual for, tenta retirar as tuas ilações, tendo em conta esta informação que estou aqui a trazer, no teu dia de hoje, da manhã, em todas estas questões, e se estamos a falar de elemento terra, estamos sobretudo, por exemplo, a falar do nosso próprio corpo, da nossa saúde, saúde física e magnética, e por isso averigua no teu dia o que pode ser alterado, o que é que está bem, o que é que não está bem, e retira essas tuas ilações, ok? Sobre o teu elemento terra. É fundamental, seja dos teus intestinos, dos teus órgãos digestivos, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestinos, tal como eu estava a falar, do grosso, delgado, é fundamental cuidar desta saúde para que depois também os outros elementos que conferem este elemento terra, seja recursos financeiros, recursos materiais de diversas ordens, seja de casa, de carro, seja do que for, possa estar também numa frequência positiva para ti e para a tua caminhada. Ok? Nós passamos agora, que estamos a dia 15, passamos por a lunação da lua branca, não é? Da lua cheia. Tivemos dia 11, 12 e 13 as purificações lunares, que são exercícios que nós aqui preconizamos na Escola da Consciência, não é? E naquilo que é o Clube Vida Dourada, na qual iremos iniciar muito em breve, e que nós aqui vivenciamos dessa maneira, e por isso não tinha lógica absolutamente nenhuma vir falar uma coisa e depois, na vida íntima, fazer outra completamente diferente. É assim que nós fazemos, sempre nas luas negras ou nas luas brancas, é a mesma coisa dizer nas luas cheias e nas luas novas, temos sempre estes momentos reservados para este elemento terra, que é o cuidado da nossa saúde física, sobretudo. Então, ter o cuidado com a alimentação, podermos purificar o corpo, os diferentes componentes do nosso corpo, através de vários exercícios.
Se isto te atrai, se queres saber mais sobre esta temática e precisas claramente de ajuda neste sentido, mas então entra em contacto e vem participar deste Clube Vida Dourada, porque tenho a certeza que te vai beneficiar e muito da construção de um estilo de vida iniciático. A construção de um estilo de vida iniciático é óbvio que não se faz da noite para o dia, assim não estalar de dedos, e não se faz, eu já percebi. Não. Não. Porque isto não se trata. É como na grande espiritualidade. Na grande espiritualidade não bastam ideias. É preciso colocar-se em prática. Não basta eu saber, eu tenho este hábito com o álcool, faz-me mal. Olha, eu já tenho uma ideia. Mas não é por eu saber que a coisa já está resolvida. Não, não. Eu tenho que ir lá fisicamente mudar o hábito. E deixar de o fazer, deixar de o seguir, deixar de ser adepto daquele mau vício. Então aqui na via espiritualizante, na via iniciática, na via interior, é exatamente igual. Tudo aquilo que faz, entre aspas, a sua caminhada apenas por palavras, porque gosta de vir aqui às redes sociais, tirar umas fotos, fazer uns vídeos, umas coisas muito jeitosas, fazer uns eventos e dar duas de treta, vale zero. O importante é conseguires, podes até nem vir às redes sociais, podes até nem fazer nada cá para fora e partilhar com ninguém, mas na tua vida o importante é que tu consigas pôr em prática diferentes noções que te ajudem à consciência. Isso é ouro sobre azul. Ouro sobre azul. Por isso, vir só dizer umas coisas vale zero. Zero. Não vale nada. É preciso pôr em prática. Por isso, esta ferramenta que nós disponibilizamos, o Clube da Vida Dourada, é precisamente para te ajudar a transformar a tua vida, seja com um plano de treinos, um plano de alimentação, um plano de purificações, um plano de exercícios espirituais e outros materiais que são exclusivos, materiais didáticos, bibliográficos também, materiais construídos inteiramente por nós, fruto da nossa experiência ao longo de todos estes anos nesta caminhada, e por isso tu podes ter acesso a tudo isso mensalmente, e por isso fica aqui a recomendação viva, forte, de que precisas então mesmo, se estás nesse ponto, precisas mesmo então de fazer parte desse clube e serás naturalmente muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Ok? Como extrair o nosso tema para hoje, e vamos estar aqui uns 15, 20 minutinhos a falar sobre isso, porque já estivemos aqui 50 minutos a falar longamente sobre diferentes aspectos extremamente importantes sobre a vida iniciática, mas como receber a luz solar? Estamos aqui a falar sobre as horas douradas, sobre a luz do Sol, sobre o Sol, não é? Sobre este sistema peço desculpa, astronómico, mas afinal de contas, não é? Esta história da luz, não é? E falarmos sobretudo das horas douradas, o campo magnético, a coerência entre o nosso ser, o planeta e o Sol. O que é isto? Pois bem, é muito simples. Melhor, tem a sua complexidade que eu vou fazer aqui o esforço de simplificar ao máximo para que não seja, para que seja bem entendível. Precisamos ter algumas noções base, bem rápidas e assim ficarem bem claras na nossa consciência. Primeiro que o Sol, não é dator de luz. Luz, calor, não é? E a vida. Não é? Sem luz não há vida. Seja aqui neste planeta ou noutro qualquer. Em qualquer um dos sistemas solares tem que haver um elemento central, que é o Sol, a estrela central, para que depois, através dessa estrela central, que é um intermediário, possa, então, a luz ser veiculada aos diferentes elementos planetários. Aqui no nosso sistema solar é exatamente igual. A luz vem do Sol, a luz não é originária do Sol, a luz vem do centro da galáxia, passa pelo Sol, daí eu dizer que as estrelas são intermediários,
e depois então chega até ao planeta e do planeta então vem até nós, seres humanos, que são as criaturas de Deus, viventes em cada um dos planetas. Ora, isso sim confere vida, ok? Confere a própria luz, se não estávamos aqui totalmente à penumbra, na sombra, confere luz, confere calor, não é? As diferenças de temperatura, senão nós estávamos num planeta extremamente gélido, e confere então essa característica que é da vida, ok? Luz, calor e vida. Não te esqueças disso, extremamente importante. Luz, calor e vida. Então, a luz que vem do Sol é extremamente importante porque é o que nos dá, sobretudo, a vida. Esta capacidade de nós podermos experienciar aqui a matéria. Enquanto espíritos, aqui. Okay? Isto é a nossa vida. Sem essa luz, vinda do Sol, não havia forma absolutamente nenhuma de podermos estar aqui. Nenhuma. Ok? Nenhuma. Então, o Sol, a presença do Sol é extremamente importante. Extremamente importante. E, sobretudo, não apenas porque ele é redondinho e é bonitinho e anda de um lado para o outro, mas, sobretudo, a luz. Este componente da luz que ele traz. Ok? Agora, esta luz, e agora é uma segunda noção, esta luz é feita de uma gama de frequência de ondas eletromagnéticas total. O que é que eu quero dizer com isso? Que tem todos os diferentes tipos de onda. Desde as ondas mais baixas e mais lentas, até às ondas mais elevadas ou elevadíssimas e mais rápidas. Temos nas mais baixas as ondas de rádio, largas e médias e curtas, que são as ondas de rádio. Já deve ter ouvido também falar das micro-ondas, não é? Aquele aparelho eletrodoméstico que normalmente se vulgarizou nas cozinhas, que é o micro-ondas. Micro-ondas porque tem a ver com o tipo de onda que é utilizada no seu interior, micro-ondas. Mas também temos as ondas cósmicas, as ondas de gama, que são elevadíssimas, ok? Então, o Sol traz tudo. Tem o pack completo das ondas da luz. Agora, nem tudo serve para nós na mesma medida. E por isso nós temos um filtro extremamente importante que é o planeta Terra. O planeta Terra, com a sua atmosfera, filtra a maior parte das ondas, destes tipos de onda, que são nocivos para nós. Por exemplo, as ondas de ultravioleta, as ondas de raios gama, as ondas cósmicas, são ondas elevadíssimas para nós, que se nós recebêssemos de forma direta, sem este campo da atmosfera, nós pura e simplesmente o nosso sistema nervoso fritava. E eu não é nenhuma alegoria, não estou a exagerar. Fritava com excesso de energia. Ok? Agora, nós precisamos de perceber então que estas diferentes tipos de onda vai fazer diferentes funcionalidades também com o nosso sistema magnético. Porque nós, o nosso cérebro e o nosso corpo funciona também por este componente magnético ou eletromagnético, que são ondas de frequência. Ok? Não esquecer, uma vez mais, como tantas outras vezes digo nos outros programas das Horas Douradas, o nosso corpo é feito pela parte química, que é biológica, que é a parte material, a parte energética, e por isso a energia, mas também a parte magnética, que é informação. Então nós temos sempre esta triplicidade, ok? Na qual constitui a realidade a parte da material, a parte energética e os processos magnéticos. A luz do Sol funciona em primeira instância sobre estes componente magnético, mas depois interfere diretamente com os processos eletro e químicos, ok? Por isso, quanto maior o nosso nível de onda de frequência do nosso magnetismo, melhor será a nossa qualidade de vida. Porquê? Porque todos os processos químicos e elétricos vão funcionar de uma forma mais otimizada. De contrário, quanto mais baixo é o nosso campo magnético, a falta da saúde, ou seja, a doença, instala-se porque os processos químicos
e elétricos funcionam de forma carente, deficitária, doentia. Ok? Até ao ponto de se transformar, por exemplo, em cancros, no qual já é um desarranjo brutal deste funcionamento químico e elétrico. Porquê? Porque o campo magnético, pura e simplesmente, foi-se. Está todo desestruturado. E é assim que aparece o cancro. Ok? O que é o cancro? Células, não é? Que já não funcionam corretamente, que já não funcionam bem. Células mortas que vão incidir sobre outras, ok? Para proliferar esse mal. Então, nós sabendo disso, sabemos então que se o processo magnético está antes, precede os outros dois, o químico e o elétrico, pois então nós temos que cuidar, na primeira instância, deste nosso processo magnético. Então, se este processo magnético nós temos como principal fonte o Sol, então nós devemos ir diretamente à fonte. Porque para o processo químico ou biológico e elétrico, nós temos. O que é que temos? Temos a alimentação, temos a água, temos o ar. Para quê? Para podermos tratar disto. Agora, com o campo magnético, nós podemos e devemos ir diretamente à fonte. E por isso nós vamos observar o Sol. E por isso eu digo aqui, vezes sem conta, repetidamente, as horas douradas para ir observar diretamente o Sol nestes momentos específicos do dia, desta arquitetura solar. Ok? No momento da aurora e no momento dos crepúsculos. É fundamental. Porquê? Porque são dois momentos do nosso dia, desta arquitetura, no qual olhar diretamente o Sol, não é? Com os nossos olhos bem abertos, para entrar no nosso campo visual e poder adentrar para o interior e o centro do nosso cérebro e então poder operar todas as operações que necessita, é fundamental e não é nocivo em momento nenhum. Ou mais que a ciência possa vir dizer que é mau por isto e por aquilo, é mentira, é treta. Basta ver, olhando diretamente ao Sol nestes momentos, tu não tens dificuldade nenhuma. Tu não tens aquela coisa de querer fechar os olhos. Porquê? Porque não fere a vista. Não é nocivo para o nosso campo. De contrário, se fores, por exemplo, à meia da tarde, se fores no momento do almoço, por exemplo, aí sim já vai ser mais difícil. E por isso, olhar o Sol diretamente já tens que fazer um grande esforço. E quando está a dias de mesmo de sol, muito difícil até a radiação, suportar com os olhos abertos, suportar a radiação presente no ar. Porquê? Porque aí já nos está a dizer, o próprio corpo já nos está a mostrar, a dar os sinais de que o tipo de onda é excessivo para nós. Por isso nós temos que nos resguardar. Agora, nos momentos da aurora, nos momentos do crepúsculo, vai lá fora. Experiencia por ti. Vai lá ver se de facto não há uma leveza, principalmente na aurora, não há uma leveza no ar. E há uma leveza porquê? Porque as ondas magnéticas são altamente benéficas para nós, mas têm uma conotação mais elevada. Então, transportam o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso campo magnético para cima. Eleva-se. Fica mais leve. Não é? E é uma sensação ótima. Começar logo o dia, não com aquele peso de quem está a acordar e é apenas agora mais um dia e mais um dia pesado e blá 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 blá, não é? Que é um tormento. Não, poder ir lá fora, poder inspirar o ar leve da manhã, olhar o sol e estar ali 15, 20 minutos a deliciar-se com aquele grande pequeno almoço. Pequeno almoço, ok? Da luz solar. Porquê? Porque isso vai energizar tudo em nós. Tudo. Tu dizes-me assim, olha, mas eu chego lá fora e não percebo nada disso. Claro que não. Claro que não. Porquê? Porque agora nós precisamos de perceber uma outra noção, que é basilar, que é fundamental, na qual eu vou tentar simplificar ao máximo, que é a nossa componente psíquica. Nós temos uma triplicidade, uma vez mais, como o nosso corpo, como o Sol. Temos o corpo, temos a psique e temos o espírito. Temos o nosso veículo de expressão, que é o corpo.
Temos a nossa personalidade construída nesta vida pela nossa psique e temos a nossa individualidade, quem de verdadeiramente nós somos, que é o nosso espírito, ao longo de todas as vidas. Então nós somos feitos destas três coisas. Só que aquela que mais está presente em nós, o que é? É óbvio que é o corpo e a psique. Então aqui, o corpo simplesmente vai lá fora e está a observar o sol. Ótimo. Mas depois, quem faz a leitura, quem interpreta o que está a acontecer, é a psique. Certo? Só que a psique, não possamos nos esquecer, que ela é feita de emoções e de pensamentos. E a nossos pensamentos, nós temos então que entender agora que nós somos feitos de várias mentes. Mas são 4. A mente consciente, na qual ela sabe, olha, eu vim aqui fora a observar o sol e já estou aqui há 15 minutos. Mas eu não estou a perceber nada. Só estou a observar o sol. Olha, é porque está quentinho, porque está bom, está fresquinho, está isto, está aquilo. Isto é a mente consciente. Mas nós temos a nossa mente subconsciente, temos a nossa mente inconsciente e depois então temos a supraconsciência. Temos 4 mentes. Ok? Só que quando nós estamos a receber estas ondas eletromagnéticas provindas do Sol, diretamente do Sol, elas não vão entrar, estes códigos, elas não vão entrar para a tua mente consciente. Num primeiro momento, ou numa primeira fase do teu desenvolvimento da consciência, elas vão entrar diretamente para a tua mente inconsciente. Estes códigos matriz, ou seja, eu gosto de chamar os códigos mater, como as células tronco ou as células mater, ou matriz, é exatamente igual. Elas vêm, nós recebemos pela luz solar estes diferentes tipos de ondas de eletromagnéticas e elas ficam guardadas, estes códigos, essa informação fica guardada no nosso inconsciente. Agora, nós precisamos, paulatinamente, experiência após experiência, e por isso é extremamente importante para a vida do iniciático colocar em prática as coisas, não é só porque eu quero e porque me lembrei, que é dia após dia ir treinando com disciplina, com compromisso, com entrega, com dedicação, para que, aos poucos, esses códigos que são introduzidos, esses códigos originais, que são a matriz, são introduzidos na mente inconsciente, elas comecem aos poucos a borbulhar e a começar a vir do inconsciente para o subconsciente, do subconsciente poder vir como insights para o consciente e, de repente, há um dia ou outro que estás a apanhar o teu sol como sempre e tens um insight sem tu teres o pensamento consciente, a vontade de, olha, agora vou para o sol refletir sobre o meu problema no trabalho. Não existe assim. Agora vou refletir sobre o meu problema com o meu pai. Vou refletir sobre o problema com o meu filho. Ou com o problema aqui com o vizinho do lado. Não. Eu só estou a apanhar sol. Estou a receber o sol. Mas de repente há uma informação, um código que passou do subconsciente para o consciente e eu de repente já sei como vou resolver este problema. Olha, já sei como não sei o quê. Ou então veio a informação de, olha, já percebi porque é que me aconteceu isto. De onde vem essa informação? Vem das tuas diferentes mentes ou dos teus diferentes estados mentais. Okay? Só que a informação que está nesses vários reservatórios, não é? Tem informação que são dos teus códigos, mas nós podemos e devemos ir buscar os códigos originais para eles poderem ser alterados no nosso puzzle interno e depois então o nosso sistema poder operar não com os códigos que nós trouxemos nocivos das outras vidas, mas com estes códigos matriz, estes códigos mater, ok? E então a partir daí começar a operar e começar a vir ao consciente, olha isto, olha aquilo, olha, agora fiquei em paz com esta situação, fiquei em paz com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com os meus filhos, já percebo porque é que eles agem assim, já percebo porque é que não sei o quê, já sei como vou resolver este problema, já sei porque é que o meu companheiro de trabalho funciona daquela maneira, e eu agora, de um momento para o outro, fiquei em paz com isso, já não me dói mais. O que é que aconteceu? Aconteceu
que tens andado a receber, tens feito esse trabalho de receber estes códigos originais. Ok? Tens-te entregue, tens-te devotado a estes códigos mater. Okay? E isto é fundamental. Fundamental. Porquê? Porque depois o nosso campo magnético vai subindo de nível, vai subindo de potência e isso vai fazer com que os nossos processos químicos e elétricos comecem a funcionar também através agora de um outro tipo de dados. É como a internet. É exatamente igual. Ter uma internet a funcionar de 500 megabytes por segundo de velocidade não é a mesma coisa do que ter, por exemplo, 100 gigas de velocidade. Porquê que não é? São mudanças diferentes. São mudanças diferentes. É como um carro. Ter na primeira mudança é diferente de ter na quinta ou na sexta. Porquê? São todas mudanças. O carro está em andamento, seja numa realidade ou na outra. Pois é. Mas consegue-se andar em velocidades diferentes. É exatamente igual. Todos nós vivemos aqui, vivemos. Mas vivemos em velocidades do nosso processo cognitivo, do nosso processo magnético, totalmente diferente. E não é por acaso que se diz, não é, que a mente do sábio, ou a mente daquele que se domina a si mesmo, anda a uma velocidade 1000 vezes superior àquilo de uma pessoa comum. A pessoa comum, as ondas eletromagnéticas são muito lentas, compridas. A do sábio não, a do sábio é assim. Porquê? Porque está constantemente a receber inputs e a solucionar situações. A solucionar, a resolver, a ficar em paz e a estar ali em constante processamento. Deste de si, do outro, da outra, desta situação e da outra, e da outra, e da outra, e da outra, seja lá qual for o conteúdo ou os contextos em que esteja imbuído na sua vida. Enquanto que no processo cognitivo dito normal, padronizado do ser humano, é uma coisa muito mais lenta. E por isso, cada aspecto da sua vida tem que ser visto calmamente, de uma só vez, só assim. E depois deste resolvido, assim. Depois daquele resolvido, o outro. E depois deste, o outro. Não, vamos elevar. Vamos deixar de andar aqui sei lá, dos 32 megas ou dos 64 megas, como era antigamente, há uns anos atrás, para agora ser 100 gigas. 1 teragiga, não 1 terabyte. Por aí fora. Né? E desculpem aqui a minha ignorância no que toca aqui à tecnologia e às terminologias, mas pronto, isto é algo que já faz parte. Mas ainda assim o que importa é aqui a comparação. É exatamente igual. Vamos aumentar aqui a nossa velocidade, vamos aumentar o nosso potencial, vamos vivenciar aquilo que de facto nós já cá temos, cá dentro, este motor de um Ferrari que precisa de ser vivenciado. Agora nós precisamos é de acordar verdadeiramente para essa realidade. E o Sol é a fonte primeira, original, com os códigos matriz dessa nossa grande potencial. Porque o nosso espírito provém do Sol, provém da luz. Ok? Nós não viemos desta escola. Esta escola, não é? É, como o próprio nome indica, uma escola. Nós vimos de uma outra realidade. Agora, temporariamente, nós estamos aqui a habitar, enquanto espíritos, porque necessitamos de evoluir. É este o propósito que aqui temos. Agora, uma vez que concluída esta etapa, nós vamos para outras esferas solares, vamos para outras constelações com outros propósitos. Ok? A vida não se resume a esta escolinha que temos aqui. Agora, enquanto cá estamos, temos que fazer aquilo que é o propósito desta escola, que é graduarmos-nos, aprendermos, evoluirmos. E para evoluirmos, nós precisamos de aumentar a nossa fasquia. E para aumentar a nossa fasquia, nós temos que morrer para todas as condições que são nocivas para nós. E essas condições vêm de outras vidas. Vêm do processo educativo que nós sofremos no início da nossa vida presente. E por isso nós configuramos a nossa personalidade de uma forma muito específica. Agora, nós não somos a nossa persona, não somos a nossa personalidade.
Não somos o fruto daquilo que os nossos pais fizeram connosco, daquilo que a escola fez connosco, que a sociedade fez connosco, e no qual nós, tendo os nossos filtros, imaginamos e configuramos a nossa realidade interna assim. Não, nós não somos nada disso. Nós somos uma outra coisa. Ok? Então, para podermos fazer efetivamente aquilo que temos que fazer, em primeiro lugar, temos que descobrir o que é essa outra coisa. Temos que morrer para este velho eu, esta persona, e nascer para o espírito. Para que depois, então, aí, possamos efetivamente vir à escola, aprender, evoluir e fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer o trabalho de casa, porque é nas ciências, porque é nas matemáticas, porque é nas línguas, porque é nas humanidades, seja lá onde for. Tudo depois vai fazer parte das competências, da individualidade de cada um. E está tudo certo. Mas temos que fazer isso. Temos que fazer essa caminhada. Ok? E por isso é extremamente importante nós irmos fazer este exercício diariamente de ir vivenciar as horas douradas. Extremamente importante. Muito. Que nós depois devemos acompanhar este exercício diário com, por exemplo, com a massagem A, ou com a massagem B, ou com a terapia A, a terapia B, a meditação esta e a meditação aquela, porque é o grupo este e o grupo aquele. Claro que sim. Claro que sim. Podemos e devemos complementar. Agora que esta vivência com a nossa fonte seja um dos pilares da nossa vivência, da nossa espiritualidade. Porque palavras bonitas o vento leva. Então agora que temos aqui a ferramenta da inteligência artificial com o ChatGPT e outros, a DeepSeek e por aí fora, não querendo fazer aqui propaganda de diferentes tipos de inteligência artificial, que interessa as palavras. Que interessa as palavras. Que interessa eu dizer, olha, eu sou o autor desta frase, ou desta ideia, ou disto, ou daquilo. Não interessa. Não interessa. Estamos agora a entrar numa era em que a inteligência artificial já faz tudo. Mas há uma coisa que ela não faz. Que é esta vivência interior. Isso o ser humano que faz. Só que isto tem que ser feito pelo próprio ser humano. Não se pode entregar à preguiça. Porque a inteligência artificial é isso que faz. Entrega-nos à preguiça. Ok? Não. Temos que pegar no nosso colarinho e dizer assim, menino, vens cá e vamos lá trabalhar. Vamos lá fazer os trabalhos de casa. O que é há para resolver? Quais são os hábitos nocivos? É com a alimentação? Então vamos lá mudar a alimentação. Quais são os órgãos que não estão bem? É este. Então vamos arranjar uma estratégia, uma alimentação que faça bem, que energize esses órgãos que estão deficitários no teu organismo. Ótimo. Agora, para além da alimentação, o que há mais? Se calhar eu sou workaholic, sou um excesso no trabalho. Então vamos começar a fazer uma outra coisa, um outro estilo de vida. Porque se calhar eu gosto de ir a jogos de casino, sou viciado em jogos. Por exemplo, se calhar isso faz-te mal. Se calhar isso rouba-te tempo para estar com a família, rouba-te recursos financeiros, rouba-te uma série de coisas. Vamos mudar isso. Vamos pegar em tudo, pegar nos colarinhos e dizer assim, menino, vamos entrar aqui nos eixos. Vamos ter força. Não é esperar que a morte venha e castre aqui tudo. É pegar e, já de rajada, aonde é que é preciso agir, eu estou lá. É assim que tem que ser. Ok? A vida vivenciada é assim. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser como moleza. Eu faço amanhã porque agora não me dá jeito. Eu já li aqui 2 ou 3 páginas do livro e já estou porreiro da vida, já sou assim uma pessoa mais bonitinha. Já fiz a minha avaliação de hoje. Não, isso é treta. Ou tu percebes isso, ou então está tudo muito mal. Não, tem mesmo que se fazer. E fazer é na prática. Não interessa os livros que se leu. Não interessa as coisinhas que se diz que se faz. Não interessa fazer. E os outros não precisam de saber de rigorosamente nada. Eu faço no meu tempo, no meu espaço,
na minha individualidade e vou aqui trabalhando. Porque podes ter certeza, os guias que estão contigo, as pessoas todas que estão contigo, os teus ancestrais, a equipa, eu gosto de lhe chamar a equipa que está com cada um de nós, está-nos a ver sempre. Sempre. Então tu estás sempre a ser acompanhado e a ser visto. Ok? Então isso é fundamental. Por isso, quando nós vamos vivenciar as nossas horas douradas, e eu daqui já vou terminar também daqui a nada 5 minutos, porque também quero ir vivenciar as minhas horas douradas, que é fundamental para mim, para eu construir um dia positivo para mim e para os meus. É extremamente importante mesmo que percebas isto. Esta triplicidade que há no corpo, que há na constituição do ser humano, também nós temos no nosso campo magnético. E se nós estamos a falar da luz solar, estamos a falar sobretudo deste magnetismo. Daí eu tantas vezes dizer na definição das horas douradas que é este encontro magnético entre o ser individual, o planeta e o Sol. Não é? A luz que percorre estes três elementos. Aqui é exatamente igual. O quê? Nós temos na nossa estrutura magnética, ou subtil, não é? No nosso corpo etérico, se lhe quiser chamar, ou nossa aura, chama-lhe como quiseres. Nós temos três centros que são fundamentais. O nosso centro da cabeça, não é? Nos liga ao cosmos. Temos o nosso centro do coração, no qual lida com tudo em nós. E temos o nosso centro do umbigo, não é? Que nos liga à Terra. Agora, a sede do nosso espírito faz-se no nosso coração. É o centro principal. No entanto, todos os três são complementares entre si. São complementares entre si. Por isso, quando estás a observar a luz do Sol, é importante que, em primeiro lugar, te sentes, ou fiques de pé, ou estejas deitado ou deitado, não importa. Fazes como tu bem quiseres. Ou em movimento, a correr, a andar, não importa. O que importa é que estejas a observar o Sol. O momento da aurora e o momento do crepúsculo. E depois, então, possas estar a observar. Não precisas estar ali a focar a luz do Sol. Não é isso. Pelo contrário. É deixar-te relaxado ou relaxada e olhar na direção do Sol, mas olhar para além do Sol. Não precisas olhar aquela coisa fixa de eu estou-te a seguir aqui. Não, olha além. A luz está a entrar. E ao mesmo momento em que estás nesse olhar para lá do Sol, como se estivesse a tentar descobrir o que está por detrás do Sol, enquanto o acompanhas, a tua consciência deve estar nesse olhar que desfoca, a dada altura desfoca, e depois então ficas no teu coração. Sentes o teu coração. E à medida, eu sei que isto não é fácil logo assim à primeira. Ok? E nós vamos construir, ou estamos a construir, diversos seminários ou workshops para poder ensinar e praticar, ok, vários grupos de pessoas que queiram aprender estas técnicas e queiram facilmente usufruir dos frutos destes exercícios, que é olhar o Sol e ficar. Inicialmente é difícil esta duplicidade da consciência. Mas ela depois, assim que aprendes o mecanismo, é como aprender a falar, assim que aprendes, tu depois dizes, isto é como andar de bicicleta. É super simples. Pois. A aquisição da competência é que pode custar um bocadinho, mas assim que adquires, jamais depois podes voltar para trás. Então, observas, de um olhar desfocado diretamente do Sol, enquanto permaneces relaxado ou relaxada, e depois ficas no teu coração. À medida que o Sol se vai desenvolvendo, não é? Seja na aurora ou no crepúsculo, tu podes perfeitamente ir passando a tua consciência por estes três centros principais. Do centro do coração, depois para a cabeça, da cabeça para o coração, do coração para o umbigo, do umbigo para o coração, do coração para a cabeça e por aí fora. E isto é importante porque este exercício? Porque a luz está presente onde a consciência está presente. A consciência é a mesma coisa que dizer o foco da atenção.
Se eu estou com o meu foco da atenção na ponta do meu dedo, então o maior foco magnético está no meu dedo. Se eu estiver fora de mim, atento a uma coisa fora, na paisagem, então é como se eu estivesse a projetar o meu campo áurico, o meu campo sutil, para o exterior. Se eu estiver a pensar extremamente focado num pensamento qualquer que preciso de ir ao supermercado, então eu posso estar ali a ver o sol, mas o meu pensamento leva-me para o supermercado. Eu não estou aqui. Eu estou lá, no supermercado. Então eu preciso estar aqui. E daí este ensinamento dos budistas, destas vias iniciáticas mais orientais, que é a vivência no momento presente. Viver no momento presente nada mais é do que estar focado com a sua atenção, a sua consciência em si. Em alguma parte de si, seja no pé, na mão, na cabeça, no coração, no ombro, não importa. Eu estou aqui. Eu não me estou a deixar levar por pensamentos, por emoções, por coisas, por pessoas, por situações. Eu estou aqui. Então, quando estiveres a ver o sol, a desfrutar desse sol, olha para além do sol, deixa-te ficar, mas fica no coração. E vais ver. É a mesma experiência como aqui. Como estás-me a ouvir ou a ver. Não interessa se estás aqui a focar a imagem do Micael. Isso não interessa para rigorosamente nada. Vale zero. Zero. Agora, podes estar a ouvir. Tu podes estar a fazer coisas. Agora, porque estou a tomar o meu pequeno almoço, porque estou a fazer qualquer coisa, porque estou a escrever, estou a fazer. Mas se eu estiver no meu coração, eu vou ver que as palavras de Micael entram. Eu posso até nem estar a pensar racionalmente sobre elas, mas elas vão ficar cá dentro. E mais cedo ou mais tarde elas vêm cá para fora. É insights. É a mesma coisa que o magnetismo da luz. Igual. Ok? Igual. Então, um dos próximos temas até que eu vou aqui trazer é precisamente a educação para se saber ver aqui no vídeo no YouTube. Pelo menos aqui nas horas douradas. Que é precisamente assim. Ok? Mas vou falar mais detalhadamente. Então, aqui fica estes noções básicas, fundamentais. Eu espero que não seja nada complexo. É simples, não é? Sobre o Sol, os vários tipos de onda magnéticas do Sol, que têm interferência com a nossa psique, com a nossa estrutura do ser humano, corpo, mente e espírito, em que a mente é constituída por vários tipos de mente, mente consciente, subconsciente, inconsciente e supraconsciente, e a qual, a cada tipo de mente, também está associado a um tipo de onda. E à medida que nós vamos trabalhando esta sintonia, este estado de coerência, aproveitando a nomenclatura dos físicos quânticos, este estado de coerência com o magnetismo do Sol, pois então, o meu tipo de onda cerebral cognitivo vai se aprimorando. Ok? Vai deixando de trabalhar a ondas lentas para ondas mais rápidas, e à medida que eu vou trabalhando mais e mais e mais, o meu campo magnético, o meu campo neural vai se desenvolver cada vez mais. A mesma história que a internet. É uma boa comparação. A internet é exatamente igual. Deixa de andar nos 32 mega para andar no 1 terabyte por segundo. 1 terabyte. Eu e as nomenclaturas da tecnologia. 1 terabyte por segundo. Ok? Qual é a diferença? É tudo internet? É. É tudo a transmissão de dados? É. A velocidade é completamente diferente. O tipo de internet é completamente diferente. Porquê? Porque uma permite umas funcionalidades, a outra permite outras funcionalidades. Uma permite-me agir apenas aqui no 3D, nas 3 dimensões, largura, comprimento e profundidade. A outra vai-me permitir viver 6, 7, 8, 10 dimensões diferentes. Compensa ou não compensa? Compensa. Todo este grande trabalho, este esforço, esta dedicação interior do iniciado, compensa e muito. Ok? Compensa e muito. É trabalhoso? É. É árduo? É difícil? É. Leva-te ao limite? Leva. Muitas das vezes dá vontade de desistir? Dá. Mas compensa muito. Muito. Ok? Então eu aqui me fico.
Deixo-te só, para finalizar aqui, a ideia da nossa Incense Box. Já sabes, é só entrar em contato connosco. Nós temos aqui disponível para ti, ok? Olíbano, mirra, sândalo, pau santo, discos de carvão litúrgico, tudo num pack, assim em caixinhas como estas que se encontram no interior. E por isso podes também ver no nosso site escoladaconsciência.org, está lá a informação toda disponível e facilmente entrar em contato connosco e pedir a tua Incense Box, dar-nos a tua morada que nós fazemos o envio. O valor já comporta os portes de envio, por isso está tudo salvaguardado. E não te esqueças que o Clube Vida Dourada é precisamente para que nós, o projeto que te ajuda a construir um estilo de vida com base nestes ensinamentos, nestas ideias, nestas filosofias, nestas práticas, nestes exercícios que eu venho trazer aqui semanalmente nas horas douradas, possas colocar em prática, porque a máxima espiritualidade é isso, é colocar em prática e com isso mudar o teu estilo de vida, mudar a tua pegada da consciência, ok? Aqui na Terra. E isso vai fazer com que tu mudes completamente a forma como tu te entregas aqui na tua experiência da escola. Tornas-te um aluno completamente diferente. Okay? Não és aquele aluno tipo baldas ou um medianozinho. Tornas-te sim um aluno top. E isso faz toda a diferença. Okay? Por isso, Vida Dourada, nós estamos a colocar a informação no nosso site, é totalmente online, pela plataforma do Telegram, por isso está tudo encriptado, não há vazamento de informação, é tudo através de vídeos, de partilhas, de conteúdo, de material, conteúdo também bibliográfico construído por nós ao longo destes anos, que nós partilhamos. Podes ter acesso ao teu plano de treinos, ao teu plano de alimentação, ao teu plano de purificações, ao teu plano de exercícios espirituais personalizados para ti, tudo ferramentas para que te ajudem a construir, a ter força e a ter motivação e a ter mecanismos de alterar e de transformar o teu estilo de vida, seja lá aonde tu estiveres. Porque isto não tem que ser aquele tipo de pessoa nitidamente espiritualista. Não, é para qualquer um. É para as crianças, é para os jovens, é para os adultos, é para os séniores, não importa se é homem, se é mulher, se é baixo, se é magro, se é alto, se é isto, se é aquilo. Não importa. Importa sim que pratiquem. Importa sim que ponham em prática. Importa sim que consigam transformar-se. Importa sim que consigam pôr em prática. Isso é o que mais importa e é aquilo que a grande espiritualidade pede de cada um de nós. Okay? E aqui na Escola da Consciência simplesmente estamos a facultar uma ferramenta grupal, em grupo, para que em grupo, em comunidade, consigamos ajudar-nos mutuamente para conseguir esse fim, essa finalidade. Ok? Bem, aqui me fico. Boas horas douradas. Fica em paz, fica com Deus, fica com a luz do sol e vemo-nos por aí sempre que possível. Ok? Até a próxima.